Mas de onde eles tiraram isso? Aí que eu acho que aqui é o pulo do gato. Por que a extrema-direita cresce tanto? Porque a extrema-direita possui uma afinidade estrutural não planejada, mas por isso mesmo ainda mais forte com o universo digital. Veja, o universo digital tem a operação do algoritmo, sem a qual nós não estaríamos aqui agora. Ou seja, o fluxo de informações é tão vertiginoso e tão sobre-humano que se não houvesse uma operação cuja finalidade é, sobretudo, excluir, a internet entraria em colapso em 10 segundos, pelo fluxo absurdo de informação. Então, a operação do algoritmo é a operacionalização do excesso, porque vai excluindo. Como é a visão do mundo da extrema-direita? Algorítmica. Se não é espelho, é o outro. Se é o outro, é inimigo, deve ser eliminado. Segundo ponto da rede social, que é a economia da atenção. Uma vez que o fluxo de informações, mesmo numa bolha, é sobre-humano, eu preciso desenvolver uma linguagem que me destaque em relação aos demais. Eu preciso, para ser escutado, gritar, para ser visto, ter um gesto inesperado. Como é a ação política da extrema-direita? É isto. Eles gritam, eles agridem, eles são virulentos. Com que objetivo? O universo digital revolucionou a economia no planeta Terra. Bem-vindo, quando nós estávamos crescendo, não havia universo digital, portanto, não havia economia digital. Hoje, as maiores fortunas do planeta Terra são de pessoas ligadas, são de empresários ligados à economia digital. A criptomoeda é apenas o vulcão disto, é a ponta do iceberg. O que faz a extrema-direita? Monetiza a política. A extrema-direita é uma espécie de mimetismo involuntário, mas por isso mesmo poderoso, do próprio universo digital. Por isso Elon Musk comprou o X, é um movimento lógico. Por isso, ou nós temos coragem de dizer as redes precisam ser reguladas, ou em 15 anos não haverá uma única democracia no mundo. Nós precisamos dizer isso com coragem. Barra pesada, hein? Fantástica a sua análise. Fantástica. Eu estou aqui abestalhado, como a gente diz na Bahia. Estou aqui. E tem mais uma coisa, você está falando da monetização, a monetização da religião, inclusive. O shopping center. O Lucas de Freitas, o Lucas está por aí, tá? Você pode discorrer um pouco, você conversou comigo no outro dia, nós trocamos uma ideia sobre o formato de shopping center que hoje você encontra nas religiões, a arquitetura. Lembra dessa conversa? Lembro sim, né, professor? Bem-vindo, a gente estava conversando outro dia que não muito tempo atrás a igreja ela tinha uma arquitetura celestial que te levava, é um ambiente silencioso, pode ser num grande centro, numa avenida movimentada, você entra numa igreja católica, a arquitetura ela é silenciosa, ela te convida ali a uma introspecção. E pouco a pouco as igrejas evangélicas foram desconstruindo isso. Você ainda tem um pouco dessa arquitetura na Igreja Universal, mas nas igrejas neopentecostais pós-pandemia, eu destacaria pós-pandemia, você não tem nem mais aquela coisa característica do sagrado, às vezes do sagrado, do porque também tem um outro fenômeno, bem-vindo, que é o seguinte: as igrejas mais humildes aluga o galpão, aluga a garagem e começa a trabalhar ali com cadeira de plástico, porque aquela é a condição financeira. Hoje, no pós-pandemia, eu diria, acabou tudo isso. A igreja é um shopping center. As linhas, as vidraças, você entra no templo, tem área VIP, tem manobrista para o seu carro, tem um serviço pago, tem várias lojas antes de você chegar, o que vai ser o dito templo. A iluminação, tem luz de neon, tem efeitos pictóricos. E como é que isso, professor, na sua visão, também se casa com esse movimento evangelistão que o Brasil vive e essa coisa da monetização extrema de cada passo que se dá hoje dentro de uma dessas igrejas? Lucas, que coisa importante que você levantou agora. Há um livro de uma pesquisadora jovem, que aliás vocês podem convidar aqui, bem-vindo. É uma brilhante jovem pesquisadora, que é a Rita de Cássia Alves. Ela tem um livro notável, que foi o doutorado dela, chamado Urbanidade Gospel. E o que ela fez é que ela estudou 2 templos da Igreja Universal. O principal deles é aquele que tem aqui no Rio de Janeiro, em Del Castillo, perto do Shopping Nova América. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando.
Ali é um mega templo. Antes do Templo de Salomão, era o maior templo da Igreja Universal. Ela estudou como é que foi feito o projeto arquitetônico. Lucas, você não vai acreditar. Você vai lá, como eu já fui, você entra, tem McDonald's, estacionamento com área VIP, que tem um valet parking. Você tem uma maquete de Jerusalém, que é enorme, gigantesca. Você tem que pagar para entrar, bem-vindo, para ir lá na maquete de Jerusalém. E toda a construção é feita para produzir um efeito estético, que é um efeito estético para comover aquelas multidões, especialmente numa hora, que é a hora do dízimo. Então, toda a arquitetura é feita dessa forma. No caso do Templo de Salomão, em São Paulo, aí é uma coisa espantosa, e que é algo muito preocupante, e que domina uma parte dos evangélicos no país. Mas, se vocês me permitem, é que eu estou com receio de falar muito, então me interrompam, por favor. Não, professor, continua, manda ver. Se vocês me permitem, antes de seguir, Lucas, uma observação. Nós precisamos ter, a minha posição que eu sugiro para a nossa reflexão. Eu tenho um enorme desprezo, mas um enorme desprezo pelos líderes evangélicos que deturpam o repertório bíblico para obter ganho político e ganho financeiro. E como eu não tenho medo, vamos lá. Silas Malafaia, Marco Feliciano, Magno Malta, Damares Alves, Michele Bolsonaro, André Valadão, Nicolas Ferreira e tutti quanti. Porque é uma máfia. Em algum momento, neste país, deverão ser criminalizados pela exploração da fé alheia e por enriquecimento ilícito. Os líderes. O Marco Feliciano pedia cartão de crédito, mas dizia, se não me der a senha, não vai para o céu. O Silas Malafaia, a gravação dele dizendo, o dinheiro está separado para o seu aluguel, alugue o seu lugar no céu, me dê como dízimo. É uma loucura. Então, esses líderes evangélicos, todo desprezo por eles. Em relação aos evangélicos e às evangélicas, todo o respeito e a compreensão profunda que mesmo no templo do Marco Feliciano, mesmo na igreja do Silas Malafaia, mesmo na igreja da Damares Alves, esses evangélicos e essas evangélicas, quando ingressam e quando começam a fazer parte de uma comunidade, Gustavo, essas pessoas, pela primeira vez, numa sociedade violenta e hierárquica e desigual como a brasileira, elas têm algo que para nós de classe média é óbvio. Para elas é a primeira vez na vida. Elas têm networking. Elas estabelecem relações. Elas são reconhecidas. Pertencimento, acolhimento. É isso, bem-vindo. O fiel entra na igreja do Marco Feliciano. O Marco Feliciano sabe o nome daquele fiel, daquela fiel dos seus filhos. Você quer ver um exemplo dramático? Vidas Secas do Graciliano Ramos. Um dos maiores romances da literatura brasileira. Há um aspecto que, para mim, sempre foi dilacerador. O Fabiano, assim, a Vitória, Cachorra-Baleia e 2 meninos. Bem-vindo, qual é o nome dos meninos? Ninguém sabe. Eles são chamados de menino mais novo e menino mais velho. Eles não têm nome, bem-vindo. Mas na sociedade brasileira, pobre não tem nome. Mas numa igreja evangélica, pobre tem nome e sobrenome. Fantástico.